Olá, paz e bem ao seu coração. Muitíssimo obrigado por ter acessado esse canal. É um prazer estar falando com você e eu quero compartilhar de um breve texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10. E dessa vez eu quero ler na versão da Bíblia A Mensagem, que é uma versão que foi escrita pelo pastor já falecido Eugene Peterson. E nesse texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 10, ele traduziu da seguinte maneira: Amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo. Amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo. A quem você chama de amigo? O que significa para você uma amizade verdadeira? O que é um amigo? Essa ideia de amizade, do que significa ser um amigo, tem sido muito banalizada em nossos dias. Tem um sociólogo polonês, falecido há não muito tempo, chamado Zygmunt Bauman, que certa ocasião fez um comentário interessante a respeito dessa banalização da ideia, do conceito do que é ser um amigo. Ele fez o seguinte comentário: um viciado em Facebook se gabou para mim, dizendo que ele havia feito 500 amigos num dia. Minha resposta para ele foi que eu tenho 86 anos, mas não tenho 500 amigos. Então, presumidamente, quando ele fala amigo e quando eu falo amigo, nós não estamos querendo dizer a mesma coisa. Porque, de fato, existe muita diferença entre amigo e colega, amigo e conhecido. E muitas pessoas têm dificuldade em diferenciar, em discernir essa diferença que existe entre um e outro. O fato é que a influência que as pessoas exercem umas sobre as outras é muito poderosa. É algo poderoso. E nós não podemos ignorar esse fato. Nós tanto influenciamos como somos influenciados por aqueles com quem nós temos contato, convivemos. E certamente que se as pessoas com quem nós convivemos forem boas companhias, boas amizades, isso resultará em muitos benefícios para nós. Mas nem todas as amizades são boas, nem todas as amizades são saudáveis. E ultimamente muito se tem falado sobre pessoas tóxicas. É uma expressão da modernidade. E muito se tem falado sobre o quanto manter amizades com esse tipo de pessoa pode ser altamente nocivo, danoso, prejudicial. As pessoas tóxicas são aquelas que vão sugando a nossa energia física, psicológica, emocional, espiritual. Elas têm o poder de contaminar o nosso ser e perturbar o nosso bem-estar. Essa expressão pessoas tóxicas, ou como no tema que eu estou tratando aqui nesse vídeo, amizades tóxicas, certamente que não aparece na Bíblia, porque é uma expressão da modernidade. Mas na Bíblia nós encontramos outras expressões que podem bem ser identificadas com amizades tóxicas, como sendo amizades tóxicas. Por exemplo, a Bíblia fala de amizades ruins, a Bíblia fala de más companhias. E dentro desse ponto, eu quero compartilhar aqui um pouco do que a palavra de Deus nos diz a respeito de más companhias, más amizades ou amizades tóxicas, usando esse termo mais moderno. Em primeiro lugar, a palavra de Deus vai nos ensinar que as más amizades corrompem os bons costumes. Você já foi levado a fazer escolhas erradas por causa da influência
de alguém, de falsas amizades, pessoas que você achava que eram amigas, mas que de fato não eram. O que foi que isso lhe custou? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, disse o seguinte: não vos enganeis, não se deixe enganar. As más companhias corrompem, estragam os bons costumes. Segundo lugar, a Bíblia vai nos ensinar que as más amizades, as amizades tóxicas, são como que impedimentos, obstáculos no caminho da obediência. O mesmo Paulo, em sua carta aos Gálatas, disse o seguinte: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Ou seja, aqueles cristãos, em uma determinada altura de sua caminhada de fé, foram impedidos de prosseguir em razão de más influências, em razão de más companhias, em razão de más amizades. Terceiro lugar, as más amizades ou amizades tóxicas são como que armadilhas montadas pelo inimigo de Deus e o nosso inimigo, o diabo. Quando os israelitas estavam para entrar na terra da promessa, por intermédio de Moisés, Deus lhes ordenou ou lhes trouxe ordens específicas que eles não fizessem amizades, que eles não se associassem com pessoas ímpias, malignas, que moravam ali naquela região. E Deus os exortou com as seguintes palavras: guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra em que hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Em outras palavras, quando vocês entrarem na terra, cuidado para não fazerem amizade com essas pessoas, porque do contrário, se vocês fizerem, elas serão um laço no meio de vocês. Mas a Bíblia também vai nos dizer que as más amizades ou amizades tóxicas podem nos induzir a ceder em nossas convicções, a abrir mão de nossas convicções. No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 26, o sábio traz a seguinte declaração, ou o seguinte ensinamento: o justo é cauteloso na amizade, mas o caminho dos ímpios os faz errar. E quem se associa a eles, aos ímpios, certamente que entrará num caminho que os levará a abrir mão de suas convicções, de valores, de princípios. Talvez você já tenha, de alguma maneira, ficado surpreso, surpresa pela mudança brusca, radical, do comportamento de alguma pessoa que você conhece, a ponto de você ter se indagado: como é possível fulano fazer isso? Como é possível ele ter agido dessa maneira? Mas o fato é que quando a gente entra por um caminho, ou quando nós nos associamos a pessoas ímpias, a pessoas cuja amizade não é boa, pessoas tóxicas, nós entramos num processo que inclusive o salmista que escreveu o Salmo de número 42 chama de um abismo que chama outro abismo. Mas também a Bíblia vai nos ensinar que as más amizades ou amizades tóxicas nos coloca em situações comprometedoras. O mau amigo torna você cúmplice de coisas erradas. Por isso é que também no livro de Provérbios, capítulo 1, versículos 15 e 16, o sábio adverte: meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal e estão sempre prontos para derramar sangue.
Enfim, eu podia ficar aqui multiplicando os vários exemplos que podemos encontrar na Bíblia Sagrada sobre as más influências, sobre os efeitos danosos, nocivos que as más amizades podem acarretar sobre nós. A Bíblia certamente tem muito que nos ensinar a esse respeito, muito o que falar a respeito de más amizades ou de amizades tóxicas. Agora, o grande desafio é como é que nós identificamos esse tipo de amizade. Porque ao contrário do que alguns pensam, não é tão fácil assim identificar quando alguém representa a companhia de alguém, a amizade de alguém representa algo tóxico. Não é fácil, primeiro porque a gente acaba se acostumando com esse tipo de amizade. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: as más companhias são como um mercado de peixe. Acabamos por acostumar ao mau cheiro. As más companhias são como um mercado de peixe quando nós acabamos por nos acostumar ao mau cheiro. Mas em segundo lugar, não é fácil identificar uma amizade tóxica porque tanto entre os cristãos quanto os não cristãos, tanto entre pessoas religiosas como não religiosas, nós vamos encontrar bons e maus amigos. Amigos bons e amigos ruins. Por isso, nós temos um desafio, que é o de pedirmos a Deus discernimento e sabedoria para identificarmos esse tipo de amizade que é uma amizade tóxica. Mas há alguns princípios, algumas características que nós podemos chamar inclusive de perfis que nos ajudam a identificar esse tipo de amizade que é uma amizade tóxica. E eu quero falar de alguns deles. Por exemplo, o primeiro perfil. Amizades tóxicas são aquelas cujo carisma ofusca o caráter. Amizades tóxicas são aquelas cujo carisma ofusca o caráter. Por isso uma pergunta que precisa sempre ser feita é: por que as pessoas tóxicas conseguem envolver as demais pessoas? E uma possível resposta é porque geralmente essas pessoas são carismáticas. Elas são atraentes no falar, elas têm um bom papo, ou no dizer do apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, essas pessoas têm aparência de piedade. São pessoas agradáveis de se estar na companhia. Pessoas assim são perigosas porque elas são tão agradáveis que acabam nos enredando, nos envolvendo e nos levam, inclusive, a perder o senso, o discernimento, nos levam, inclusive, a não considerar quem de fato elas são. E não se engane, essas pessoas estão presentes em todos os setores da sociedade. Há, por exemplo, no meio religioso, quem diga o seguinte, quem olhe para um determinado líder religioso e diga o seguinte a respeito dele: aquele homem não presta, mas é um líder extraordinário. Aí você fica sem entender nada, né? Como assim um líder que não presta pode ser extraordinário? Mas isso ocorre porque na mente de quem diz algo assim, geralmente a sem-vergonhice desse líder é justificada pelo carisma que ele tem. Ele é carismático de tal maneira que esse carisma encobre o seu mau caráter, a sua sem-vergonhice. Quem assim pensa, quem tem essa ideia, aquele homem não presta, mas é um líder extraordinário, geralmente são pessoas que se esquecem de que o mal pode muitas vezes vir disfarçado de bem. Por exemplo, o mal pode vir disfarçado na forma de um homem gentil, cavalheiro para com uma mulher que é casada, mas que vive
oprimida, insatisfeita com o marido, que às vezes é grosseiro. O mal pode vir disfarçado na forma de uma mulher atenciosa, atraente, que se aproxima de um homem casado, que está casado com uma esposa negligente, desatenta. O mal pode vir disfarçado na forma de um obreiro, de um religioso, que nos vem falando mensagem de Deus, mas que na verdade é um lobo, é um enganador, é um falso profeta. Então nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de amizade, com esse tipo de pessoa que é tão carismática que o carisma dela encobre o seu caráter. Ou o carisma dela é tão forte que nos faz, inclusive, não prestar atenção em quem de fato elas são. Mas tem um segundo perfil. Amizades tóxicas são aquelas que sempre acabam nos levando a transgredir alguma regra. Gente tóxica, no convívio com elas, faz com que nós, muitas vezes, sejamos levados a transgredir algum princípio, alguma regra, algum mandamento. Até porque elas acabam se tornando tão especialistas em perceber a nossa fragilidade, o nosso ponto fraco, que elas vão nos enredando. Há pessoas cuja relação de amizade se baseia no vício. Há também casos em que há certos tipos de amizade que se mantêm para esconder a infidelidade com o cônjuge. Amizades que são mantidas para fugir de obrigações ou para realizar algum tipo de excesso. Há amizades cuja a cumplicidade ocorre sempre no sentido negativo. E é uma amizade tóxica porque a pessoa a quem se chama de amigo ou amiga é apenas um vínculo para apoiar comportamentos destrutivos, comportamentos nocivos, comportamentos destruidores. Nesse tipo de amizade, nenhuma das duas pessoas está interessada de fato no bem-estar uma da outra. Um terceiro perfil que nos ajuda a identificar amizades tóxicas é aquele que ensina o seguinte, que amizades tóxicas são aquelas que giram em torno de uma visão negativa. Amizades tóxicas são aquelas que giram em torno de uma visão negativa. Há amigos, entre aspas, que se reúnem em torno de algo negativo. Às vezes tem a ver com uma crítica corrosiva a outras pessoas. Nesse tipo de amizade tóxica há muita fofoca, há muita intriga, há muita calúnia. Enfim, esse é um tipo de amizade que não constrói, não edifica, não nos eleva, não nos faz bem. E desse sentido, nós temos a recomendação da palavra de Deus, a exortação para nos afastarmos dessas pessoas, porque elas inclusive têm o poder de nos afastar de gente do bem. Por exemplo, no caso de nós cristãos, se de repente eu me associo com alguém que representa uma amizade tóxica, essa pessoa, dependendo do meu nível de comunhão com ela pode sim me influenciar a ponto de eu ser levado a me afastar da comunhão dos irmãos. Se você mantém algum tipo de amizade tóxica, é importante nesse momento, eu considero de grande importância, propor algumas perguntas para reflexão. Por exemplo, quem domina o diálogo na hora de uma conversa? Seu amigo, essa amizade que você tem, ou essa pessoa que você chama de amigo, amiga, sabe ouvir? Em que áreas da vida o seu amigo ou amiga pode ser chamado de problemático? Olha, nessa área aqui, fulano ou fulana
é problemática. Terceiro, que ajuda você recebe de seu amigo quando você tem problemas? Que tipo de conselhos ele lhe dá? Quarto, você já perdeu a amizade com alguém por ser amigo dessa pessoa? Quinto, alguém já lhe procurou para lhe abrir os olhos sobre esse amigo? Sexto, o que o seu amigo ou amiga mais lhe incentiva a fazer? Ele é do tipo de amigo que lhe incentiva, por exemplo, a orar, a estudar? Ou é alguém que lhe incentiva a mentir, a fingir, a transgredir, a trair? Outra pergunta, sobre que assuntos você mais conversa com seu amigo? São assuntos que edificam ou na maioria das vezes são assuntos banais? Outra pergunta, quantas vezes o seu amigo já lhe incentivou a ser uma pessoa melhor, a viver uma vida mais santa? Outra pergunta, qual o pensamento que esse amigo tem em relação a Deus, em relação à igreja, em relação à palavra de Deus? Outra pergunta, o que você perderia se essa amizade acabasse hoje? Perderia muito ou não faria a menor diferença? Em outras palavras, quem ganha mais com essa amizade? A respeito da atitude que nós devemos ter quando identificamos que uma amizade é tóxica, há pelo menos duas recomendações com base na palavra de Deus que eu quero deixar aqui para concluir essa reflexão de hoje. A primeira é que nós precisamos de convicção e de firme decisão para evitarmos esse tipo de amizade. O salmista que escreveu o Salmo de número 1 disse o seguinte no versículo 1: bem-aventurado o homem, e aí inclui-se a mulher, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está tão determinado, esse homem que é chamado na Bíblia de bem-aventurado, está tão determinado, tão decidido, que ele não se deixa envolver, que ele não se deixa atrair, enlaçar por essa sequência destruidora. Vocês vejam que aqui nessa fala do salmista tem três percepções: a percepção do andar, do se deter e do se assentar. Primeiro está andando, caminhando, de repente há algo que o chama a atenção e ele para, se detém e depois se deixa afetar, influenciar de tal maneira por aquela roda de escarnecedores que ele se assenta ali e passa a fazer parte daquele convívio, daquele ambiente tóxico, daquele ambiente poluído, moralmente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Um outro salmista, que escreveu o Salmo 26, versículos 4 e 5, disse o seguinte: não me assento com homens vãos, nem me associo com os hipócritas. Aborreço a congregação de malfeitores e me recuso a assentar-me com os ímpios. Ou seja, tanto no Salmo 1 quanto no Salmo 26, que eu acabei de citar, nós encontramos aqui o exemplo de pessoas decididas, determinadas, com a convicção firme de não se associar a esse tipo de gente, a esse tipo de amizade que é uma amizade tóxica. Porque acreditar que nada de mal vai nos acontecer por termos amizades com pessoas tóxicas é um erro fatal. Algumas pessoas dizem: eu não vou me deixar ser influenciado por coisa alguma, eu sou bastante forte, sou forte o suficiente para resistir à tentação. Cuidado. Se você é dessa pessoa que pensa assim, cuidado. Não caia na armadilha. Não caia nesse laço, nessa cilada. A linha que divide
convivência e envolvimento é muito fina, muito tênue. Vou repetir, a linha que divide convivência com envolvimento é muito fina, é muito tênue. Você convive e daqui a pouco você está envolvido emocionalmente, espiritualmente. Você está enredado, enlaçado. Mas uma segunda recomendação que eu quero deixar com base na palavra de Deus é que quando estamos diante dessas pessoas que são tóxicas, nós precisamos igualmente sermos firmes e decididos em cortar radicalmente esse tipo de amizade. No Sermão do Monte, Jesus ensina que nós devemos ser radicais. Ele não utiliza essa palavra, mas a ideia é essa. Sermos radicais em cortar da nossa vida tudo aquilo que vai nos fazer mal, tudo aquilo que vai servir de tropeço, tudo aquilo que vai nos desviar ou contribuir para nos desviar do caminho da vida, do caminho do bem. Eu sei que ninguém gosta de abrir mão de amizades, ninguém gosta. É duro, é difícil. Mas, se você ouviu com atenção essa reflexão até aqui, e você já identificou que existe, de repente, algum tipo de pessoa, de amizade que você mantém com alguém que faz mais mal do que bem, que é tóxica, então a palavra de Deus diz que você precisa ser radical no sentido de tomar uma decisão firme de cortar essa amizade. Não espere mais. Não adie, não postergue, porque quanto mais você adia essa decisão, mais você vai sendo envolvido, enredado e mais mal essa amizade vai lhe fazer. Mais dano essa amizade vai lhe trazer. Então eu quero terminar essa reflexão dizendo o seguinte: há uma conhecida música popular brasileira que inclusive se notabilizou na voz do cantor Milton Nascimento e cuja letra traz um refrão que diz o seguinte: amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Eu diria o seguinte: amigo é muito mais do que isso. Amigo não é só alguém que a gente guarda aqui. Amigo é alguém que ou pode contribuir para nos levar para o caminho do bem ou para o caminho do mal. O amigo tanto pode cooperar para nos aproximar de Jesus quanto de nos afastar dele. Por isso nós devemos atentar para o que a palavra de Deus nos ensina, a fim de sermos criteriosos e cuidadosos na escolha de quem nós vamos chamar de amigo. Não abra facilmente o seu coração em termos de amizade para uma pessoa a quem você não avaliou dentro de critérios e princípios da palavra de Deus, para saber se de fato essa pessoa é uma boa amizade ou não. Eu espero que através dessa reflexão que estou compartilhando com você, você seja ajudado, ajudada dentro da sabedoria, do discernimento e do bom senso que podemos adquirir, inclusive, da palavra de Deus, a avaliar com mais critério a quem você chama de amigo ou amiga. Que Deus te abençoe, que Deus continue lhe concedendo graça, iluminando a sua mente, conduzindo os seus passos, que Deus continue com a tua boa mão estendida sobre a sua vida, sobre a sua família. Esse é o meu desejo, que Deus te abençoe.